A gente vai começar mais uma aula de Físico-Química para falar sobre propriedades coligativas. Só que antes de falar das propriedades coligativas, propriamente dito, a gente vai fazer uma revisão sobre a mudança de fase, basicamente alguns conceitos que eu considero importantes para que você, na parte de propriedades coligativas, não fique travando, tem que voltar lá na teoria, não sei o quê. Então a gente vai falar o que é necessário de uma maneira bem direta, tá? Então, primeiro, como que a gente vai dividir o nosso estudo? A primeira parte, a gente vai revisar, como a gente tinha dito, alguns tópicos referentes às propriedades da matéria. Mudança de fase, diagrama de fase, pressão máxima de vapor, tá? A gente precisa lembrar que a matéria, ela se encontra, ela pode ser encontrada em 3 estados de agregação, as famosas fases da matéria, que é o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso, tá? Lembrando que a passagem de uma fase para outra tem um nome específico, tudo bem? É importante que você tenha noção de todos os nomes, é muito importante, tá? E aqui a gente colocou alguns exemplos bem rápido. Então, por exemplo, do líquido para o gasoso eu tenho a vaporização, tá? Por exemplo, do sólido para o gasoso a gente tem a sublimação. O caminho contrário seria a ressublimação. Eu coloquei aqui um asterisco na vaporização, mas eu vou falar já o porquê desse asterisco, tá? Nos comentários e nos extras. Então, o que a gente consegue entender? Que a matéria, o estado de agregação dela depende da pressão e da temperatura. Se a gente pegar, por exemplo, água a 20 graus Celsius, ela é líquida. Só que se eu coloco a 120 graus Celsius, eu já sei que ela vai estar na fase aqui, gasosa, fervendo, certo? Então, vamos lá. Vamos colocar essas diferentes pressões e temperatura para a gente poder analisar como que a matéria vai estar, certo? Então, por exemplo, alterando as condições de pressão e temperatura, podemos verificar quais os estados físicos correspondentes, utilizando o famoso diagrama de fase. Então, aqui eu peguei o diagrama de fase da água, está bem completo aqui, esqueci de colocar os dados, mas a ideia que eu quero que vocês percebam é que esse diagrama de fases ele vai ser dividido em 3 regiões, certo? 3 regiões principais, que é a região do estado sólido, líquido e gasoso, tá? E a gente consegue observar 2 pontos importantes, tá? Que é o ponto triplo e o ponto crítico. O mais importante, digamos assim, é o ponto triplo, porque é uma situação em que a matéria coexiste nas 3 fases, sólida, líquida e gasosa, tá? E o que acontece? O ponto crítico é simplesmente um valor que você vai tomar como referência para dizer se aquela substância que está na fase gasosa é vapor ou é gás. Como assim, ele explica bem como é que é esse negócio, porque eu achava que era tudo a mesma coisa, mas não é não, tá? Não é não. É o seguinte, a diferença entre vapor e gás é bem simples de entender. É como aquela substância, estando na fase gasosa, se eu alterar a pressão ou a temperatura, ou os dois simultaneamente, o que pode acontecer, certo? Então, por exemplo, quando você tem uma substância na fase gasosa e você altera ou a pressão ou a temperatura e ela muda de fase, é vapor, certo? Agora, se você muda uma coisa ou outra e não aconteceu nada, continua na fase gasosa, é gás, beleza? Então, para deixar mais enxuto, o que eu quero que vocês entendam? A maioria das questões quando falar, a substância X está na fase gasosa, entenda que aquilo ali, beleza, fase gasosa, só que a substância está na forma de vapor, que é o que a grande maioria das questões costuma trabalhar, tudo bem? Então, quer dizer, a gente já consegue diferenciar vapor e gás, vou pegar aqui um exemplo simples de entender, ó. Por exemplo, a água, está bem aqui o ponto crítico, certo? Então, a partir desse ponto crítico, a gente consegue diferenciar vapor de gás, como eu já acabei de falar para vocês. Quer dizer então que aqui a matéria está na fase gasosa na forma de quê? De vapor. Até esqueci o pincel aqui, tá? Mas enfim, vamos só observar uma coisa. Como eu tinha dito para vocês, ó, pega bem aqui o ponto A e o ponto C. Do ponto A para o ponto C, o que foi que aconteceu? Ó? A pressão aumentou, foi ou não foi? Quando eu aumentei a pressão, o cara saiu da fase gasosa para a fase líquida. Isso é característica de vapor, não? Pega aqui o ponto B. Ó. O ponto B, eu simplesmente diminuí a temperatura. O cara estava na fase gasosa e foi para a fase líquida. Então, eu alterei a pressão ou alterando a temperatura, a gente conseguiu trocar de fase. Essa característica de vapor. Então, voltando aqui, como eu tinha dito para vocês, quando eu saio da fase líquida para a fase gasosa, a gente chama de vaporização. A vaporização pode acontecer de 3 maneiras principais, que é pela evaporação, pela ebulição e pela calefação, tá? Eu vou pegar bem aqui o pincel que eu esqueci, rapidão. Vamos lá, qual é a diferença entre cada um deles? Ó, a evaporação, se a gente imaginar, coloca, por exemplo, um copo de água, certo? Água natural, temperatura ambiente, água da torneira. Coloca num copo e deixa ele lá, por exemplo, um dia. O que vai acontecer? A gente consegue observar que diminui um pouquinho o nível, certo? Mas qual seria a explicação para essa redução do nível da água, por exemplo?
é que é o seguinte, ó, a gente consegue observar que de uma maneira bem grosseira, aqui eu teria as moléculas de água, certo? Então eu tenho aqui essa primeira camada, que é a superfície, digamos assim, certo? Então essa parte superficial aí. Se a gente for comparar a primeira camada com a segunda ou com a terceira, a primeira ela tem uma certa liberdade maior, porque, por exemplo, ó, a segunda, o que está acontecendo? Essas moléculas aqui, elas estão ligadas, elas estão interagindo com as de cima e com as de baixo. E quais são as interações das moléculas de água? Ponte de hidrogênio. A gente precisa lembrar que ponte de hidrogênio é uma interação forte, beleza? Mas, querendo ou não, essas moléculas da superfície, elas têm uma liberdade maior. E aí, o que vai acontecer? Elas podem passar mais facilmente para a fase gasosa, tudo bem? Na forma de vapor. Não estou dizendo que esse facilmente acontece muito rápido, porque, como eu disse, ponte de hidrogênio. Você tem que romper essas interações entre as moléculas para poder cada uma delas passar para a fase gasosa, na forma de vapor. E aí o que vai acontecer? Tem a primeira camada, foi todinha, depois a segunda, depois a terceira e assim sucessivamente. Por isso que é um processo lento, tá? E de superfície. Então, a evaporação é um processo lento de superfície que envolve o rompimento de interações intermoleculares, no caso para a água, para as ligações de hidrogênio, beleza? E aí, a gente vai falar, por exemplo, da ebulição. A ebulição já é a passagem da água, por exemplo, a passagem do líquido para a fase gasosa na forma de vapor. Só que o que tem que acontecer? Ó, imagina bem aqui, tu tem a pressão externa, tudo bem? Que na maioria das vezes eu posso entender como sendo a pressão atmosférica, se o teu recipiente está aberto. E aí o que tem que acontecer? Ó, quando você está aquecendo, por exemplo, tu está fervendo a sua água lá, você consegue observar o que? A formação de bolhas, a gente vai falar mais para frente disso. E aí o que vai acontecer? Ó? Aqui dentro dessas bolhas a gente tem vapor. E aí quando esse vapor tem uma pressão igual à pressão externa, aí, meu amigo, começa a borbulhar doidado aqui, certo? E aí o teu líquido ferve, no caso, a água. Então a ebulição é a passagem da fase líquida para a fase gasosa, com muita bolhazinha, certo? Poxa, ficou horrível, né? Com a formação de bolhas, tá? E para acontecer a ebulição, a pressão de vapor tem que se igualar à pressão externa. Então, tu nem falou de pressão de vapor, velho. Por que tá falando disso agora? Vou falar já, tá? Só guarda aí. Então, a ebulição, ela acontece quando a pressão de vapor se iguala à pressão externa. E a calefação, ela me diz bem aí, rapaz, cara, é só tu pegar isso aqui, ó. Imagina que tu tem uma superfície quente e joga água bem, meu amiguinho. Quando tu tem uma chapa bem quente, tá ligado? Joga água aí, o que vai acontecer, ó? Essa água vai acabar evaporando. Essa água vai acabar passando para a fase gasosa de uma maneira bem rápida, instantânea. Calefação, certo? Bom, agora que a gente já falou um pouquinho aqui de alguns conceitos, a gente está falando sobre o diagrama de fases. Só tinha esquecido de uma coisa, ó, essas linhas aqui representam a mudança de fase. Por exemplo, entre sólido e líquido, quando você vai do sólido para o líquido, fusão, do líquido para o sólido, solidificação, tá? Então a gente comentou aqui algumas coisas que são importantes. Vamos só pegar aqui um experimento em que você tem, por exemplo, 3 substâncias com a mesma quantidade, tá? Éter, água e álcool. Vamos deixar esses recipientes abertos. E aí a gente vai perceber que com o passar do tempo, o éter sumiu, não tem mais nada. A água diminuiu um pouquinho o nível dela e o álcool, ó, diminuiu mais do que a água, tá? Então, o que foi que aconteceu? O éter evaporou, certo? Foi para a fase gasosa. Agora vamos trazer um aspecto quantitativo para isso, certo? Beleza, ele evaporou mais do que todo mundo, então o que eu posso dizer? Quando você tem alguém que evapora com muita facilidade, passa para a fase gasosa com muita facilidade, você pode dizer que essa substância é muito volátil, certo? E aí, para fazer um tratamento matemático adequado a isso, tipo, certo, o quanto ela é volátil, coloca números aí pra gente. Eu posso associar a pressão de vapor, tá? Que no caso a gente vai falar agora de pressão máxima de vapor. Então, ao invés de utilizar recipiente aberto, a gente vai utilizar as mesmas substâncias, éter, água e álcool, a gente vai utilizar as mesmas substâncias aqui. Só que agora é um recipiente fechado, ó, e todos os recipientes têm um medidor de pressão. Por que eu vou utilizar esse medidor de pressão? Porque é justamente para ver o quanto cada substância vai formar de vapor. Se tiver muito vapor, o que vai acontecer? A pressão registrada ela vai ser grande. Então, é como a gente esperava. Por exemplo, ó, o éter tá marcando quanto? 442 milímetros de mercúrio, certo? Eu até coloquei os desenhos aqui para vocês terem uma ideia, ó. Esses pontinhos representam os vapores, certo? Então, quando a gente compara os 3 desenhos, ó, consigo observar que o éter é o que mais tem vapor, a água tem um pouco e o álcool tem mais do que a água. Então,
a gente observa aqui que as pressões registradas, elas condizem com o que a gente tinha observado inicialmente. Quando uma substância é muito volátil, ela vai apresentar uma pressão de vapor bem alta, beleza? No quadro anterior, a gente viu que das duas substâncias a água era a menos volátil, tá? Então, a gente vai definir agora o conceito de pressão máxima de vapor, que nada mais é do que a pressão exercida pelos vapores, certo? Vamos observar esse sistema aqui. Você tem a fase gasosa, com a água na forma de vapor, e a fase líquida, tudo bem? Essas setas indo e voltando é para representar um equilíbrio. Como assim? Tipo, ao mesmo tempo que você tem água líquida se transformando em vapor, você tem vapor se transformando em líquido, tá? Isso na mesma velocidade. Então, a velocidade de condensação é a mesma de vaporização, tá? Então, quando isso acontece, a gente tem o chamado equilíbrio dinâmico. E aí, nessa temperatura, a gente está registrando que pressão? 17,5 milímetros de mercúrio. Então, a pressão máxima de vapor é a pressão exercida pelos vapores, certo? Quando a fase gasosa está em equilíbrio com a fase líquida, certo? Uma dada temperatura, tá? Então, isso é importante. Então, para cada valor de temperatura, você tem uma pressão de vapor, tranquilo? E eu posso entender que se a sua pressão de vapor máxima é grande, a sua volatilidade também vai ser grande. Ou seja, a sua facilidade de passar para a fase gasosa na forma de vapor é grande também, tá? E uma das coisas que a gente não pode esquecer é que, como a gente viu no quadro anterior, o formato dos recipientes eu mudei. Mas o que eu quero que vocês entendam? Que mesmo com esse recipiente cilíndrico e o anterior sendo diferentes, a pressão registrada foi o quê? A mesma. Então, ó, pressão máxima de vapor não depende da quantidade de líquido, não importa se você tem 1 litro, 2 litros, 300 ml. Não depende do formato do recipiente, só vai depender do quê? Da temperatura, como a gente já tinha dito, tá? Vamos lá, quais são os fatores que influenciam a volatilidade? Por que é importante você saber isso? Porque tem aquelas questões teóricas, certo? Que você vai ter que discutir, ó, compara bem que essas duas substâncias, qual tem maior volatilidade, qual teria maior pressão de vapor, certo? Então, a gente precisa falar de pelo menos 4 tópicos nesse aspecto. Então, a volatilidade ela vai depender do quê? Do tipo de interação intermolecular, tá? Vai depender da quantidade de ligações intermoleculares, vai depender da massa molar e vai depender da superfície de contato entre as moléculas, certo? Então, vamos só fazer uma breve revisão aqui no aspecto do tipo da interação intermolecular. Para ser mais direto, é tipo assim, tu pensar, cara, se as moléculas estão fortemente unidas através das ligações, é porque é mais difícil de uma molécula se desgarrar da outra e passar para a fase gasosa, certo? Então, quanto mais forte for a interação intermolecular, mais difícil de passar para a fase gasosa. Então, a gente tem o dipolo-dipolo induzido, dipolo permanente e as ligações de hidrogênio. Dá um exemplo de dipolo-dipolo induzido. É representado, todas as substâncias que são polares têm essa interação. Um exemplo, hidrocarbonetos, butano, propano, qualquer um desses aí. Dipolo-dipolo permanente já é representado pelo seguinte, pega a molécula do HCl aqui, eu consigo observar, ó, que existe um polo positivo, existe um polo negativo, certo? E ele é fixo, ele não muda, tá? Ele é permanente. E a região negativa dessa molécula acaba atraindo a região positiva dessa. Aí esses 3 pontinhos representam a interação. Então, eles estão um pouco mais... como posso falar? A interação entre eles é mais intensa do que o dipolo induzido, tá? E as ligações de hidrogênio que a gente lembra que são as interações mais fortes, tá? Elas estão fortemente unidas. Então, para que uma molécula passe para a fase gasosa, primeiro ela vai ter que se desgarrar da vizinhança, certo? Tipo, eu estou aqui, então eu vou estar preso à vizinhança mais fortemente. Então, acaba sendo mais difícil de passar para a fase gasosa. Então, a volatilidade cai. Então, à medida que você aumenta a força da interação intermolecular, cai a volatilidade, beleza? Não esqueçam disso. Então, depois disso a gente vai falar, por exemplo, da quantidade de ligações intermoleculares. Por exemplo, peguem essa substância aqui, ó. Esse composto é isômero desse, certo? A única diferença é que você está mudando a posição do grupo OH. E aí a gente percebe, por exemplo, que eu pego 2 moléculas desse composto aqui, a interação é entre uma molécula e outra. Tipo assim, ó, pega minha mão e pega minha mão. Elas estão interagindo de fato, certo? É como se elas estivessem dessa maneira. Não. É como se, tipo assim, eu sou essa molécula aqui e tem uma pessoa do meu lado que representa essa outra molécula. Então a gente está preso uma à outra, de fato, certo? Agora imagina que tu tem
esse outro composto em que os grupos OH estão muito próximos, então as ligações de hidrogênio são dentro da própria molécula, é uma ligação intramolecular. É como se eu estivesse fazendo aqui, apertando a minha própria mão. Eu estou preso ao quê? Nada, certo? Então acaba sendo mais volátil do que esse outro cara aqui, tá? A massa molar é bem simples de entender porque, por exemplo, quando tu pega uma mesma função, uma função, por exemplo, hidrocarboneto, que a gente sabe que os hidrocarbonetos são apolares, dipolo de polo induzido. E aí, no caso, se a gente pegar, por exemplo, propano e o pentano. Propano, C3H8, massa molar, 44 gramas por mol. Pentano, massa molar dele já são 72 gramas por mol. Então, quando você pega e compara, aquele que for mais pesado tem uma dificuldade maior de passar para a fase gasosa, então ele acaba sendo menos volátil, tá? Vai ter menor pressão de vapor. E a superfície de contato, normalmente ela vai depender de como a sua cadeia carbônica, por exemplo, ela se apresenta, se é uma cadeia normal, se é uma cadeia com ramificações, se tem simetria, certo? Eu vou falar um exemplo bem simples por enquanto, para a gente não aprofundar tanto. Então, a ideia é você pegar, por exemplo, o C5H12 de cadeia normal, ou seja, sem ramificações, ó, pega duas moléculas, percebe que elas encaixam direitinho. Agora, se, por exemplo, eu trabalhar com uma cadeia com duas ramificações, o que vai acontecer? A superfície de contato ela diminui. Como assim, a superfície de contato? É um encaixe, certo? Ó, pega aqui, ó. Olha a minha mão. Imagina que seria essas duas estruturas, é como se fossem as minhas duas mãos, desse jeito, ó, como elas interagem bem, certo? Agora, vamos pegar essa segunda estrutura. Imagina que é isso aqui, analogamente, ó. Olha como é que é a interação entre elas. Já não é tão intensa assim. O ponto de contato entre elas não é tão grande. Olha a diferença, certo? Então, essa situação aqui, que a gente está vendo, acaba gerando uma superfície de contato menor. Portanto, as interações são o quê? Menores. E acaba conferindo uma volatilidade maior, uma pressão de vapor maior, porque elas estão o quê? Ó, interagindo menos entre si. Então, mais fácil de uma passar para a fase gasosa. Tranquilo? E, para concluir, vamos falar rapidão da influência da temperatura na pressão máxima de vapor. Quanto maior a sua temperatura, mais agitadas estão as moléculas, consequentemente, maior a pressão de vapor, ou seja, maior seria a tendência de passar para a fase gasosa. Tranquilo? Então, é essa a ideia. Bom, ainda no quadro anterior, a gente estava comentando sobre os fatores que influenciam na volatilidade de uma substância. A gente deu uma explanada razoável sobre cada um deles, citou alguns exemplos. E a gente também vai falar... A gente também definiu basicamente o conceito de pressão de vapor, só que a gente estava falando o quê? Para uma substância que se encontrava em equilíbrio com a fase gasosa e a fase líquida. Só que a gente tem que lembrar que existem alguns sólidos que passam facilmente da fase sólida, existem substâncias que passam facilmente da fase sólida para a fase gasosa, tudo bem? Como é o exemplo do gelo seco, da naftalina, do iodo. Então, para esses sólidos que sublimam facilmente, aquela substância ela vai ter uma pressão máxima de vapor elevado, tudo bem? Então, a naftalina ela é sólida, beleza, eu compro ela lá sólida, mas você tem que entender que ela é um sólido que passa muito fácil para a fase gasosa, certo? Então, a substância naftalina ela tem uma pressão de vapor bem grande, certo? Então, não são todos os sólidos que têm pressão, não são todas as substâncias que em estado sólido têm pressão de vapor grande, tá? Porque a grande maioria delas, das substâncias no estado sólido, as interações são bem fortes, ou seja, dificilmente formam vapor, tranquilo? Então, aqui eu vou ter um exemplozinho, a naftalina sólida, ela facilmente passa para a fase de vapor, e aí a gente registra o que? A famosa pressão de vapor máxima, numa situação de equilíbrio, tranquilo? Vamos rapidinho relacionar a pressão máxima de vapor e a temperatura de ebulição, numa situação que você pega, por exemplo, a água em um recipiente aberto, ó, você promove o aquecimento, 25, 80, 100, lembrando que em todas as situações, a pressão exercida sobre o líquido é a pressão atmosférica, tá? E aí o que eu consigo observar? Que a 80 graus Celsius você já observa a formação de bolhas aqui. Dentro de cada bolha dessa você tem vapor. Só que a pressão aqui dentro ainda não é grande o suficiente para fazer com que essa bolha suba e libere os vapores, tá? E aí o que eu preciso lembrar? Que quando você continua o aquecimento, vai chegar a uma certa temperatura em que a pressão no interior da bolha vai se igualar à pressão exercida sobre o líquido. E aí, nessa situação, começa a ferver, tudo bem? Então, para que a água ferva, entre em ebulição, por exemplo, a nível do mar, em que a pressão é 760 mM de mercúrio, é necessário que a temperatura chegue a 100 graus Celsius, por quê?
Porque nessa temperatura, a pressão de vapor daquela substância da água vai ser quanto? 760 milímetros de mercúrio, a pressão máxima de vapor. É só lembrar daquele gráficozinho, ó, tá? Você pega aqui, gráfico de pressão de vapor pela temperatura. Quando você aumenta a temperatura, o que acontece com a pressão de vapor? Ela acaba aumentando, tá? Bom, e aí o que eu posso concluir? Que quando você diminui a pressão exercida sobre o líquido, a temperatura de ebulição dele cai, certo? É bem simples de entender. Pega aqui, por exemplo, ó, 3 situações em que você está variando a altitude. Você está, por exemplo, cozinhando aqui a água, tá? E aqui eu consigo observar que em baixas altitudes a pressão atmosférica ela é o quê? Grande. Em altas altitudes a pressão atmosférica já diminui. E aí o que eu falei? Quando você diminui a pressão exercida sobre os líquidos, certo? A temperatura de ebulição ela faz o quê? Ela diminui. Então se eu pego a nível do mar que é a 100 graus Celsius, a temperatura de ebulição, se eu for, por exemplo, a, sei lá, 8.000 metros de altitude, normalmente a temperatura de ebulição da água teria que ser mais ou menos uns 80 graus Celsius, certo? Chutando um valor assim. Então, entendeu isso? Se você diminui a pressão exercida sobre o líquido, a temperatura de ebulição faz o quê? Cai. Beleza? Então, ó, quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica, menor a temperatura de ebulição, menor o tempo para a água ferver, tá? Só que o tempo para cozinhar o alimento direito aumenta, tá? Porque o ideal para você cozinhar um alimento direitinho é que a água não ferva tão facilmente, ou seja, não comece a formar bolhas facilmente. Porque quando você tem formação de bolha, é vapor indo embora, certo? A água que era líquida, que precisou de calor para passar para a fase gasosa. Então aquele calor poderia ser utilizado para cozinhar melhor o alimento. Então quanto maior a pressão exercida sobre aquele líquido, maior a temperatura de ebulição. E aí o que acontece? Você promove um aquecimento melhor do alimento, você cozinha melhor, você cozinha em menos tempo, tá? Por isso que esse é o princípio de funcionamento da panela de pressão. Aumenta a pressão sobre o líquido, aumenta a temperatura de ebulição, cozinha mais rápido o alimento. Beleza? É essa a ideia. Bom, a gente vai dar continuidade ao nosso estudo das propriedades coligativas, só que agora a gente vai falar das propriedades de fato, porque no início da aula a gente estava fazendo revisão de alguns tópicos teóricos. Então o que eu quero que vocês entendam? As questões elas vão estar direcionadas para o seguinte aspecto. A minha solução tem uma pressão de vapor maior ou menor do que o solvente puro. A temperatura de início da ebulição da solução é maior ou menor do que a do solvente puro. Então as questões elas sempre vão trabalhar em cima disso daí. Se é maior, quanto que é maior? É menor, quanto que é menor? Então vai ser basicamente esse o estudo das propriedades coligativas que vocês vão fazer, certo? Então eu vou utilizar um exemplo bem simples que dá para a gente já ter uma visão geral sobre quase todas as propriedades coligativas, certo? Vamos lembrar que no início da aula a gente estava falando que cada substância, uma substância pura em uma dada temperatura, ela tem uma pressão de vapor, que é o que a gente chama de quê? Pressão máxima de vapor, tá? E aí o que acontece? Quando você joga, por exemplo, sal de cozinha na água, você forma uma mistura, uma solução no caso, certo? E aí o que vai acontecer? A gente vai registrar qual é a pressão de vapor daquela mistura, qual é a temperatura de início de ebulição daquela mistura, qual é a temperatura de congelamento, e assim sucessivamente, tá? Então, peguem a situação que eu vou discutir agora com vocês, a pressão externa é a pressão atmosférica, que a gente está a nível do mar, a temperatura ambiente são 40 graus Celsius, e é em cima disso que a gente vai procurar anotar alguns dados sobre cada uma das amostras. Então, eu tenho 3 amostras, a amostra A, contendo água pura, a amostra B, uma solução aquosa de glicose, e a amostra C, uma solução aquosa de cloreto de sódio, o NaCl, o famoso sal de cozinha, tá? Todas as amostras têm o mesmo volume, 1 litro, 1 litro, 1 litro, tá? As duas soluções têm a mesma concentração, 1 mol por litro, tá? E o que a gente consegue observar? Ó? Que a água, nessa temperatura de 40 graus Celsius, tem uma pressão de vapor de quanto? 55,3 milímetros de mercúrio. A solução de glicose, 51, e a solução de cloreto de sódio, 49. Então, o que eu já consigo observar? Que a solução, ela sempre vai ter uma pressão de vapor menor do que a do solvente puro. Tudo bem? Vamos lá. Então, eu já consigo entender. Já vi um efeito coligativo aí. Qual é o nome dele? Abaixamento da pressão de vapor. É chamado efeito tonoscópico, tá? A gente vai já discutir aqui no diagrama de fase. Vamos lá, vamos comparar agora a temperatura de ebulição da água. A água, substância pura, temperatura de ebulição constante, 100 graus Celsius.
Bora lá, isso aqui é uma mistura, a temperatura de ebulição pode variar. Então, quando a gente fala TE, é a temperatura de início da ebulição, tá? Então, a gente já consegue perceber que deu quanto? 100,4 graus Celsius. E para a solução de cloreto de sódio, 101. Opa, consigo entender outro efeito coligativo. Quando você adiciona um soluto não volátil ao solvente puro, o que acontece com a temperatura de ebulição? Ela aumenta, certo? Então, ó, era 100, aqui está 100,4 e aqui está quanto? 101 graus Celsius. Lembrando que é a temperatura de início da ebulição, tá? Que a gente está falando de duas misturas. E, rapidamente, temperatura de congelamento 0 graus Celsius, tá? Temperatura de congelamento menos 1 grau Celsius, temperatura de congelamento menos 2 graus Celsius. Então, eu já observo outro efeito coligativo, o abaixamento da temperatura de congelamento, certo? Então, quando você pega a solução e o solvente puro, a solução sempre vai ter uma temperatura de congelamento inferior, tá? Pronto, então tá aí, eu já dei 3 efeitos para vocês. O tonoscópico, que é o abaixamento da pressão de vapor, o ebuliométrico ou ebulioscópico, que é o aumento da temperatura de ebulição, o crioscópico, que seria o abaixamento da temperatura de quê? De congelamento. Só que o que acontece? Beleza, você já tem uma visão teórica sobre o que está acontecendo. Vamos só dar uma explicação superficial sobre o porquê disso. Vamos lá, pega bem aqui um exemplo. Ó. Aqui tu tem a água pura, tá? Um recipiente aqui. Imagina que eu tenho um recipiente fechado, que não deu para fazer o desenho todo. Mas a ideia é que, por exemplo, você tem a água na fase líquida, certo? Ó, cada uma dessas bolinhas aqui, você tem água na fase gasosa na forma de vapor. Aí a gente precisa lembrar o quê? Ó? Que esses vapores vão exercer uma pressão, que é o que a gente chama de quê? De pressão máxima de vapor, aqui no caso do solvente puro. Agora o que tu observa? Ó, aqui do lado eu já consigo observar que as moléculas de água elas não estão mais sozinhas. Entre elas você tem o quê? Outras partículas que são justamente o soluto, certo? São justamente as partículas do soluto. E aí o que a gente pode pensar? Rapaz, para a água passar para a fase gasosa está um pouquinho mais complicado, porque tem, o que a gente pode falar? Tem meio que um impedimento espacial aqui, certo? Ó, tem moléculas que não são de água que estão meio que impedindo a água de passar para a fase gasosa. Então, de uma maneira bem superficial, eu consigo entender o porquê da pressão de vapor diminuir. Porque para a água passar para a fase de vapor, numa solução, é um pouco mais difícil, tá? Então, se eu tenho menos vapores, eu tenho menor pressão de vapor. E aí o que vai acontecer? A temperatura de ebulição ela aumenta, tá? Eu preciso de mais calor para fazer com que esse sistema comece a ferver, tá? Basicamente isso. E aí eu também tenho que lembrar que a temperatura de congelamento ela vai ter que ser o quê? Menor para poder fazer esse sistema começar a congelar. Então, é uma explicação bem superficial, mas dá para entender, para você já fazer muita questão, tá? Então, como a gente vai focar em questões de marcar, questões objetivas, por enquanto essa explicação ela é suficiente. Então, só retomando, a pressão de vapor é menor, a temperatura de ebulição é maior e a temperatura de congelamento é o quê? Menor quando você compara a solução e o solvente puro, tá? Então aqui eu coloquei o diagrama de fases, tá? Para a água. Aqui eu coloquei os 3 efeitos para a gente ter ideia do que acontece, ó. Aqui de vermelho representa a solução, ó. Essa curva aqui vai representar o quê? Ó? A minha solução. E a curva de preto vai representar o quê? O solvente puro, tá? E aí o que a gente consegue observar, ó, que aqui é a temperatura de ebulição da água, certo? Aqui pressão, ó, pressão por temperatura. O que acontece? Eu vou colocar aqui 760 milímetros de mercúrio, certo? A gente precisa lembrar que a água nessa pressão ela entra em ebulição em quanto? Ó, 100 graus Celsius. Agora o que tu percebe? Ó? Isso aqui é para a água, ó. Preto representa a água. Só ligar, ó, 760 milímetros de mercúrio, 100 graus Celsius é para água pura, solvente. Agora o que está acontecendo? Ó? A curva de vermelho está me dizendo o quê? Ó? Que a temperatura correspondente a essa pressão, ela é o quê? Maior, tá? Então, essa daqui seria a temperatura de início da ebulição da minha solução, tranquilo? É só observar, o ΔTR representa o quê? Ó? O aumento na temperatura de ebulição. Eu saí de 100 e fui para 100,52. De uma maneira análoga, o que está acontecendo agora? Ó? Observa aqui comigo. Pega aqui a curva preta, certo? Essa curva aqui. E aí, no caso, vamos ligar, ó, 760 milímetros de mercúrio, traz aqui para baixo, 0 graus Celsius. É a água pura. Agora, vamos pegar aqui a curva de vermelho. O que acontece? Para essa pressão, olha aqui, ó.
qual é a temperatura de congelamento? Menos 1,86, certo? E aí, a gente consegue justamente falar do efeito crioscópico, que seria o quê? O abaixamento da temperatura de congelamento. Você tinha 0, foi para quanto? Para menos 1,86, é o famoso ΔTC, tá? E aí, para a gente falar do abaixamento da pressão, ó, pega bem aqui comigo. Quando vocês viram esse índice 2 aqui, refere-se ao quê? Ao solvente, tá? Quando está sem índice, refere-se à solução, tudo bem? Então, o que está acontecendo? Ó, pega uma temperatura qualquer aqui, ó, uma temperaturazinha qualquer, tá? O que eu consigo observar? Que a curva de vermelho, que é da solução nessa temperatura, ó, esse ponto tem essa pressão de vapor. Quando eu vou para o solvente puro, que é a água, o que está acontecendo? Ó? Ela está registrando uma pressão de maior, como a gente já tinha discutido no início, tá? Então, a gente consegue observar, ó, que existe uma queda na pressão de vapor quando eu comparo o solvente, ó, solvente aqui, ó, comparo essa pressão, aqui, ó, a curva de preta do solvente, existe uma queda de pressão quando eu comparo o solvente puro e a solução, tá? Então, todos esses aí representam os efeitos coligativos, de uma maneira bem simplificada. Então, o efeito crioscópico, que é o abaixamento da temperatura de congelamento, ele é proporcional à molaridade. Ou seja, ΔTC é a constante crioscópica vezes molaridade. Aguarde isso daí. O efeito ebulioscópico, semelhante. ΔTE, variação da temperatura de ebulição, vai ser é proporcional à molaridade. ΔTE é a constante ebulioscópica vezes a molaridade. Tranquilo? Vamos agora lembrar o seguinte. ΔP, galera, é o que eu vou chamar de abaixamento absoluto da pressão máxima de vapor. E aí, como é que eu faço para calcular esse abaixamento absoluto? O ΔP, que é o abaixamento absoluto, vai ser a pressão de vapor do solvente menos a pressão de vapor de quem? Da solução. Não esquece que índice 2 é solvente, sem índice é o quê? Solução. Aí, de uma maneira bem direta, a lei de Raoult ela fala o seguinte, que a pressão de vapor da solução ela é proporcional à fração líquida de solvente. E aí, quando eu saio dessa proporcionalidade e vou para uma fórmula, pressão de vapor da solução é a pressão de vapor do solvente puro vezes a fração líquida do solvente, tá? Aí, o que está acontecendo? ΔP sobre P2. Isso aqui, galera, é o que a gente chama de abaixamento, certo? Abaixamento relativo, tá? Abaixamento relativo. Até esqueci de colocar. Abaixamento relativo. Então, quando a questão pediu, calcula bem para mim o efeito tonoscópico, então calcula bem para mim o abaixamento relativo, aí tu faz assim, ó, ΔP sobre P2, que é o abaixamento relativo, vai ser igual à fração molar do soluto, certo? Ou então, constante tonométrica vezes molaridade. Meu Deus do céu, esse cara falou um monte de coisa e foi nada. Parceiro, é o seguinte, para você, por enquanto, só anota as fórmulas aí no cantinho. Tenta focar justamente nessa questão aqui das variações de temperatura, de congelamento, de ebulição, da pressão de vapor, que foi o que a gente falou bem no iníciozinho da aula. Guarda isso que é o que importa por enquanto. As fórmulas a gente vai falar mais pra frente, a gente vai fazer exemplo, tu vai entender. Tá? Mas, gente, não, dá uma pausa, dá uma revisada no que eu falei, certo? Associa cada efeito às fórmulas, não esquece disso, porque mais pra frente a gente vai sentar o dedo em questão e a gente vai ver, daquele jeito que eu tinha falado. Tá? E para concluir, a gente também precisa falar de um efeito chamado que é a osmose, tá? Basicamente. Então, imagina aqui que tu tem esse tubo em U. Isso aqui é o que a gente chama de membrana semipermeável, MSP, membrana semipermeável. Por que ela é semipermeável? Porque ela permite a passagem de solvente, certo? Mas por que vai passar solvente? Porque assim, galera, a osmose, para quem não conhece, é a passagem de solvente do meio menos concentrado para o mais concentrado, certo? Basicamente isso. Ó. Então imagine que tem água pura e aqui tem uma solução de cloreto de sódio. Deixa bem aqui isso aqui um tempo. Olha o que acontece, ó. Olha o nível aqui da solução de cloreto de sódio, sal de cozinha. O que aconteceu? Aumentou, ou seja, osmose. O solvente que estava aqui passou para o outro lado através de quem? Da membrana semipermeável. Eda, qual seria a explicação bem simples para a gente poder entender a osmose? É porque como a gente já sabe, ó, a pressão de vapor do solvente puro, ó, P2, refere-se ao solvente, ela é sempre o quê? Maior do que a pressão de vapor da solução. Então, uma explicação simples é pela diferença da pressão de vapor. Enquanto tiver uma diferença na pressão de vapor do solvente puro e da solução, vai acontecer osmose, certo?
Só que a gente vai perguntar, velho, vai subir infinitamente? Não, porque o que vai acontecer? Ó? Essa coluna aqui, ela vai exercer uma pressão hidrostática, certo? Então essa coluna vai aumentando, 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 e o que vai acontecer? Vai chegar uma hora que não sobe mais, por conta da pressão que essa coluna vai exercer, certo? Ela vai deixar ela vai impedir que a osmose aconteça. E aí, vamos falar de um conceito bem simples logo aqui, guarda aí. Wendel, se eu não quiser que isso aqui aconteça, o que eu preciso fazer? Porque eu sei que a osmose acontece naturalmente, mas eu quero evitar isso. O que eu faço? Cara, tu vai ter que aplicar a famosa pressão osmótica, tá? O que seria a pressão osmótica? É simplesmente a pressão que tu tem que evitar para evitar a osmose. Tá aqui, ó. Representei bem aqui como se fosse esse pizinho aqui para baixo, que é para poder segurar, certo? Essa passagem aqui de solvente puro para a solução. E aí, essa pressão é justamente a pressão que eu preciso para evitar a osmose, chamada pressão osmótica, tudo bem? Como é que você calcula? Π, pressão osmótica, é a molaridade da solução vezes R vezes T. Calma, só aguarda a forma aí que a gente vai fazer questão já já. E aí, o que eu estava falando para vocês? Ó, tá vendo essa coluna de líquido aqui? Ela serve para impedir a osmose, certo? Tipo assim, mas já aconteceu, certo? Mas chega um momento que não acontece mais a osmose justamente por conta dessa coluna de líquido, tá? Então, em alguns casos, a pressão exercida pela coluna líquida corresponde à pressão osmótica, ou seja, essa coluna de líquido aqui é como se fosse o quê? A pressão dela é como se fosse a própria pressão osmótica, não deixa mais a osmose acontecer, tranquilo? Só para deixar claro aqui, a pressão da coluna vai ser a densidade da solução vezes a gravidade vezes a altura. Então, por enquanto, o que você vai focar nesse primeiro momento? Dá um pause, certo? Verifica, vê o que eu já falei. Essas formas aqui eu só quero por enquanto que você vá memorizando, certo? Que a gente vai fazer exemplo, a gente vai falar de unidades, vai fazer exemplos bem simples para você. Por enquanto eu quis falar logo o máximo de coisas possíveis para economizar o tempo, tá? Tudo bem? Então fica com os conceitos iniciais, que são a tonoscopia, a ebuliometria, a crioscopia. O que é cada um deles? Abaixamento da pressão de vapor, aumento da temperatura de ebulição, abaixamento da temperatura de congelamento, certo? E para cada um desses efeitos eu tenho uma fórmula correspondente, tudo bem? Bom, essa parte aqui é uma breve, digamos assim, uma breve explicação sobre algumas situações que acontecem nas questões de propriedades coligativas, certo? Imaginem o seguinte, você tem, por exemplo, um solutozinho representado por esse bloco, você vai jogar ele na água, a gente vai formar uma mistura, a solução. E aí o teu sistema final, a tua solução, continua com o mesmo bloquinho, que eu chamo de quê? De soluto. Eu tenho um soluto por quilo de água. Agora imagina essa seguinte situação, tu tem um soluto vermelho, jogou na água, o que aconteceu? Ele se dividiu em dois. Qual é a quantidade de solutos agora no sistema final? 2 solutos para cada quilo de água. Ótimo. Então, o que está querendo me dizer? Que existem algumas substâncias que, quando em contato com a água, acabam se dividindo, certo? E aí, o que tu quer me dizer agora? Eu quero mostrar, eu quero te ensinar, na verdade, a reconhecer quem são essas substâncias. A gente não necessariamente vai falar de ácidos, de compostos iônicos, propriedades. Eu quero só que você bata o olho e saiba que aquilo ali vai separar, que vai ser importante na resolução das questões. Então, certo, quem são os principais? Qual é a cara desses compostos que se dividem? Bom, eles podem ter um metal ligado com um ametal ou um grupo de ametais, certo? Ou então ele pode ser representado por um hidrogênio ligado a um grupo de ametais. Bom, de uma maneira geral, metal mais ametal a gente pode falar de composto iônico, e hidrogênio mais ametal a gente vai falar de ácido, mas não vai falar disso aqui, a gente vai focar só na questão da separação. Então, beleza, gente, metal mais ametal, bora lá. Quem são os principais metais que as questões vão me mostrar? São esses caras, ó. Quem são os principais ametais? Esses aqui. Então, dá um pause, pelo menos visualiza quem são os símbolos químicos de cada um desses elementos. Eu não coloquei o nome, tá, deles. Mas tem questão que fala sulfato de lítio. E aí, cara, a gente não vai focar nisso, porque a grande maioria das questões traz a fórmula pronta. Eu quero que você tenha uma proficiência em olhar a fórmula e saber que aquele cara separa, tudo bem? Lógico, são infinitos, tem muito elemento químico, tá? Tem muito elemento químico, mas aqui eu coloquei os principais. Então vamos lá. Pega logo aqui. LiF. O que está acontecendo? Ó, identifiquei. Lítio é um metal, flúor é um ametal. O que a gente faz? Você sempre separa aqui do lado do metal. Ó. Separa bem aqui, bem no meio. A divisão entre metal e ametal. Tem quantos lítios aqui? Tem só um. Tem quantos flúoros? Só um também, ó. E aí lembra do que acontece? Ó, o bloquinho. Bloquinho, joguei e virou 2 blocos.
Aqui, ó, o teu composto, na hora que joga na água, ele se separa em um líquido e um flúor, certo? Beleza. Bora lá, pega aqui esse cara de baixo. Fe2CO3, 3. O que está acontecendo? Toda vez que você verificar esse parêntese aqui, é para dizer, ó, que todo esse grupo aqui dentro tem quantos dele? O grupo CO3, qual é a quantidade dele? 3. Olha quantos ferros eu tenho? 2. Beleza, então não esquece, ó, separa o metal, que é o ferro, e o resto é a metal aí, tá? E aí o que a gente vai observar? Ó, que uma fórmula dessa tem 2 ferros. Olha os 2 ferros aqui. Tem quantos grupos CO3? Tem 3. Lembra que ele está entre parênteses. Tá aqui, ó. Então, uma única fórmula dessa está dando origem ao quê? A 5 partes. Tudo bem? Vamos agora para o seguinte. CaCl2. Imagina aqui a seguinte situação. Separa aqui no cálcio, que é o metal. E aí, o cloro é a metal, que eu já mostrei aqui para vocês. O que está acontecendo? Ó, um cálcio e 2 cloros. Então, se eu tivesse um mol de CaCl2, eu estaria formando 3 mols desses caras aqui, certo? Ah, eu estudei no ano passado que aqui a carga é 2+, porque é da família 2A, e a carga aqui é menos porque é da família 7A. Meu amigo, parabéns, você está lembrando, certo? O que eu só quero que você entenda é que mesmo que você não lembra, você olhar para a fórmula e saber o que você tem que fazer. Esse é o nosso objetivo da aula, tá? Beleza, se você lembra de carga, de família, não sei o que, parabéns. Mas se você não lembra e se deu o trabalho de pelo menos saber quais são os principais símbolos dos metais, dos ametais e como que eu separo, você já está de parabéns, porque você vai conseguir fazer muita questão de propriedades agregativas que envolvam esses caras, tá? Bora lá, a parte do hidrogênio com a metal é o mesmo esquema. A diferença é que você vai separar, ó, do ladinho do hidrogênio. Tem quantos hidrogênios aqui? Tem 1. E quantos cloros? Tem 1. Então, ó, um hidrogênio, um cloro. Quando eu verifico aqui esse lado, tem uma parte e aqui do outro lado tem quantas partes? 2. Beleza. Pega agora esse cara, H2S, separa aqui do lado do hidrogênio. Bora lá, 2H e um enxofre. Mol, 3 mol. Certo? Ah, mas era parte, 2 partes aqui, que está usando mol e 3 mol. Não, é só para fazer uma analogia, porque as questões não trabalham com partes, elas vão trabalhar mesmo com mol, com molaridade, certo? Essas coisas assim. Mas o que eu quero que fique na sua cabeça é saber separar. Entendeu? Então, ó, um único cara desse aqui dá origem a 3. Pega agora o H2SO4. O que está acontecendo? Ó, separa do ladinho do hidrogênio, o resto é resto. Então, ó, tem quantos hidrogênios aqui? 2. Bota 2 hidrogênios. O que sobrou? SO4. Só tem um SO4. Tudo bem? Porque se tivesse mais de um SO4, ele estaria, por exemplo, ó, entre parênteses, estaria um 2 aqui, certo? Então eu colocaria um 2 aqui, só um exemplo, tá? Mas como não está, a gente não precisa se preocupar com isso. Vamos observar o seguinte, ó, se eu usar um disso, olha a proporção, um desse cara forma 2 desse e um desse aqui, certo? E se eu colocasse agora um múltiplo, se eu colocasse 2, o que ia acontecer, ó? Eu posso observar o seguinte, 2 está multiplicando, ó, esse 2 aqui, galera, é um coeficiente, tá? Esse 2 aqui é um índice, esse 2 aqui ele se refere só ao hidrogênio, tá? Só ao hidrogênio. Só que esse 2 que está fora, na frente da molécula toda, do composto todo, ele está multiplicando todo mundo. Então, eu já tenho 2 hidrogênios aqui, com esse 2 que multiplica todo mundo, 4 hidrogênios, beleza. Lembra que o SO4 é o que sobrou. 2 multiplica todo o SO4, então eu vou ter 2 grupinhos SO4. Então, ó, se eu pegar 2 mols desse cara, eu vou formar quantos mols de partículas aqui? 6 mols, tranquilo? E aí, para encerrar, o que eu quero que vocês observem, ó. Se eu jogar 1 mol de KNO3 em água, 1 kg de água, o que vai acontecer, ó? KNO3 na forma aquosa, a gente já viu, ó, KNO3, separa bem aqui, ó, o K, você já viu ali que o K é metal, separa nele, ó, separa nele bem aqui. Quantos K a gente tem? Só vai ter um K. O que sobrou foi o NO3. Quantos NO3 eu tenho? Só tenho um NO3, tá? Não esquece, porque se tivesse mais de um NO3, estaria como? Ó, na forma de parênteses, não esquece, tá? Aí tu estaria pra cá. Então, ó, 1 mol disso está formando 2 mols disso, tá? Belezinha. Ah, Wendel, tu tá mostrando um monte de cara que se separa, mas tem algum que não vai se separar? Tem, ó. Sacarose, essa galera que termina com ose, que é cara que termina com O, tipo etilenoglicol, propanol, propanotriol, ureia, são caras que, tipo assim, se tu jogar ele, o que tu jogar é o que fica no final. Por exemplo, ó, pega aqui o propanotriol, C3H8O3, joga 1 mol dele em água, o que acontece? Aqui o teu sistema final, 1 mol desse cara, formando 1 mol desse carinha aqui, tudo bem?
Então, o mol disso é o mesmo mol que está lá no final. Então, o meu objetivo aqui nessa parte é só para você saber quem se separa e como é que a gente separa. Eu espero que você tenha entendido. E se tu não entendeu, faz a volta e aí depois tu me diz o que tu acha, certo? Bom, então, retomando a ideia que a gente tinha falado há pouco, sobre alguns solutos que na presença de água, por exemplo, eles acabam se dividindo. Pessoal, no início da aula eu estava falando sobre essa questão de dividir, mas você tem que entender que, só para título de conhecimento, que alguns de vocês já têm, essa questão da divisão é o que a gente chama de dissociação ou ionização, certo? Então, por exemplo, sais em água dissociam, certo? Ácidos em água ionizam, certo? Então não falei lá atrás porque eu achei que não seria tão necessário, mas só a título de curiosidade a gente tem que saber isso daí, tá? Tipo, um sal dissocia, certo? Ele separa os íons. Eu não botei cargas anteriormente, eu vou até colocar aqui para vocês, mas é porque eu não considerei tão relevante assim para o estudo agora. Não estou dizendo que você não tem que estudar isso, tá? Mas é porque para as questões não é tão relevante assim, certo? Tipo, esse aqui é o composto iônico. Não, vamos recomeçar. Bom, então, no quadro anterior a gente falou um pouco sobre os solutos que se dividem, os que não se dividem. Então, assim, só para a gente complementar de fato, essa questão da divisão de alguns solutos está relacionada às propriedades deles. Então, por exemplo, alguns desses caras que vocês estão observando, ó, por exemplo, Ca, lembra comigo o que é? Metal, o F, flúor, ametal. Então, quando você pega o metal com o ametal, isso aqui é uma característica de um sal, tudo bem? São todos os sais? A grande maioria sim, certo? Um metal mais um ametal. E toda vez que você tem um metal mais um ametal, eu posso formar um famoso composto iônico, certo? O composto iônico na água, o que acontece? Ele dissocia, tá? Então assim, não vai ser tão importante que a gente saiba isso agora. É necessário sim, você já ter uma bagagem sobre o que é ionização, sobre o que é dissociação. Mas o que é mais importante ainda é você saber separar lidando com a fórmula. Se você já souber fazer isso, já é muito bom para resolver as questões, certo? Aí depois que você terminar de fazer muita questão de propriedade agregativa, que eu tenho certeza que você vai conseguir, aí a gente vai lá e volta na teoria em outros vídeos, certo? Que eu espero que o feedback de vocês aqui vai dizer com a continuidade dessas aulas, basicamente, tá? Então, o que vai acontecer agora? Vamos depressa aqui, é o que interessa. Então, lembrando, ó, existem alguns solutos que se tu jogar em água eles acabam se dividindo, mas o que eu quero mostrar pra vocês? Aqui, tipo, nem sempre todo mundo se divide. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que tu tem, sei lá, jogou 100 grãos de milho, certo? Tipo, só que 90 deles viraram pipoca e 10 não. É tipo isso, certo? Então, esse trequinho aqui, ó, esse alfa, é o chamado grau de ionização, que você pode interpretar como o grau de separação, entendeu? Tipo assim, o alfa é 100%, significa que eu não preciso me preocupar com nada, é só separar o que eu já sei. Então, ó, lembra? Cálcio, metal, flúor, ametal, separa. Ó, tem quantos cálcios aqui? Tem um. Tem quantos flúor? 2. Ó, um cálcio e 2 flúor, tudo bem? Então, só para deixar claro, Ca 2+, F-, mas por enquanto essas cargas não são relevantes para o nosso estudo, não. Só para deixar corretinho aí. Aí o que eu fiz aqui para vocês? Ó, se um disso gera 3, ó, lembra? Aqui é como se você tivesse 3 partes. Te dando um exemplo, tá? Se tu pega uma parte, 3 partes. Se jogar 100 partes, vão dar 300 partes. Agora imagine o seguinte, que o alfa é 80%, ou seja, nem tudo vai se separar. Então imagine que tu tem 100 partes. Dessas 100 partes, 20 continua a mesma coisa, ó, K3PO4. Aí beleza, 80, o que vai acontecer com essas 80 partes aqui? Elas vão se separar como a gente sabe, ó. Potássio é metalzinho, separa bem aqui nele, tá? Tem quantos potássio aqui? Quantos K? Tem 3, ó, 3K. Como tu separou aqui, ó, o PO4 é o que sobrou. Tem quantos PO4? Tem só um, certo? Pronto, o que está acontecendo? Então, se eu pegar o K3PO4, quando ele se separa, o que acontece? Ele forma 4 partes, certo? Só que aqui eu estou usando quantas partes? 80. 4 vezes 80, 320 partes, tudo bem? Então, o que está acontecendo? Quando você tiver essas questões que envolvem o alfa, tem que fazer essas contas aqui toda vez. Não, é só para te mostrar que tem questões que vão pedir que você utilize esse alfa, vão pedir o alfa. E aí, vamos lá, vamos para o que interessa.
A gente já percebeu que, tipo, quando o seu composto se divide, ele dissocia, ele ioniza, certo? Qual é a ideia? É que ele acentua o efeito coligativo. Então, ó, compostos eletrolíticos acentuam os efeitos coligativos multiplicando, tá? Então, eu acho que eu errei ali, é o SC. Corrigindo, compostos eletrolíticos acentuam os efeitos coligativos multiplicando, certo? Esse fator multiplicativo a gente chama de fator de correção de Van 't Hoff. E como é que a gente faz para calcular esse fator de correção de Van 't Hoff? I vai ser 1 mais alfa vezes Q menos 1, certo? Em que esse alfa é o grau de ionização, a questão te traz, ou ela pede, é 100%, ele fala, ele quer, quero o grau de ionização, se ele não der. Q, o que seria esse Q? É a soma dos coeficientes quando a gente separa. O que está acontecendo aqui, Wendel? O que é esse Q, ó? Tá vendo isso aqui? Deu 3 partes, isso aqui é o Q, parceiro, ó, esse é o Q. Aqui não deu 4 partes, é o famoso Q, é o que você vai jogar lá, certo? Pronto. Vou te dar um exemplo, bora lá, pega bem aqui, ó, KCl, meu amigo, bota aqui, ó, K mais Cl, então o Q aqui seria quanto? 2, aqui, ó, só lembrar disso, você formou duas partezinhas, o Q aqui é 2, tá? Onde é que a gente usa então esse I, Wendel? Pelo amor de Deus, me fala aí, ó, tá vendo essas fórmulas? Pois é, você vai botar o Izinho bem aqui, ó, multiplicando, porque ele é um fator multiplicativo, tudo bem? Então, lembre-se, a fórmula do I é essa, tranquilo? E você, depois que calcula, você joga lá. Wendel, mas como que eu vou resolver isso nas questões? É o que eu te falo, pô, isso aqui é uma fórmula, as questões elas vão te pedir alguma coisa. Ela vai te dar tudo e vai querer alguma coisa. Por exemplo, nessa fórmula aqui, ele pode te dar a variação de temperatura, te dar a constante, te dar a molaridade e quer saber quem é o I, certo? Dificilmente as questões querem saber quem é o I, tá? As questões, às vezes, elas querem saber quem é o alfa, tá? Então, se perguntar o alfa é porque está dentro do I, tranquilo? Então, essa é a ideia. Bom, então, agora que a gente já fez uma revisão aí sobre essa questão de que alguns solutos vão acabar se dividindo e outros não, a gente conseguiu, pelo menos nesse primeiro momento, identificar quem são, qual é a cara desses solutos, quem separa, quem não separa. Agora a gente vai só fazer uma complementação teórica. Os efeitos coligativos são diretamente relacionados à quantidade de partículas de soluto não volátil na solução. O que eu estou querendo dizer? Meu amigo, quanto mais partículas você tem, mais a sua pressão de vapor baixa, mais a tua temperatura de ebulição da solução cresce, mais a temperatura de congelamento cai, maior é a tua pressão osmótica, certo? Então, o que acontece? Ó, aqui é só uma comparação entre a substância molecular e o eletrólito. Tu não falou de eletrólito ali naquela hora, o que tu tá falando agora? Olha os desenhos, agora tem carga, lá tu botou R$1 de carga. Cara, é só porque é o seguinte, essas cargas, eu já tinha feito esse quadro, mas se você, aprender essas cargazinhas agora, o sódio vai ter uma carga positiva, não tem problema não, tá? Se você já sabia desde a aula passada, também não tem problema, tudo bem? Mas é só lembrar, ó, 2 alumínios aqui, 2 alumínios, ó, o SO4 está entre parênteses, tem 3 SO4, ó, 3 é para todo o grupo dentro do parênteses, vai ter 3 aqui também, ó. 1 mol disso, 5 mol disso. Então lembra, ó, quanto mais partículas na solução, mais concentrado, maior é o que, ó? O famoso efeito coligativo, tá? Os efeitos coligativos. Bom, o que a gente vai fazer agora? A gente vai utilizar um quadro comparativo entre solvente puro e solução, certo? A gente vai ter algumas situações de alguns compostos que são moleculares, que são aqueles caras que não se separam, lembra? Jogou ele fica lá, não tem essa de se separar. E também tem os compostos eletrolíticos, tá? Certo? Que no caso aqui são os compostos iônicos. A gente não precisa saber o que é iônico por enquanto, não é o nosso objetivo. Se você souber já é muito bom, mas é só lembrar que o eletrolítico, né? Esqueci, botei errado aqui, eletrolítico, vacilo. Enfim, vamos lá, é aquele cara que se separa. E o cara que se separa, o que acontece? Acentua o efeito coligativo. Então vamos lá, direto ao ponto. Pessoal, vamos lá, a nossa solução a gente vai jogar um mol, por exemplo, desse cara que a gente já conhece bem, que é a glicose, em 1000 gramas de água, 1 kg de água, tudo bem? Aqui na solução 2, a gente já está jogando 2 mols de glicose em 1 kg de água. Na minha solução 3 eu já estou jogando NaCl, 1 mol também. E aqui eu também estou jogando 1 mol de CaCl2. Então, vamos lá. Lembre-se que quando você joga alguém que possa se dividir, a gente tem que ver
qual vai ser o número de partículas final na minha solução, certo? Então, por exemplo, ó, isso aqui é a glicose. Lembra que ose, o que tu jogar é o que fica no fim. Então, joguei 1 mol, qual vai ser o número de partículas de soluto na solução no fim? 1 mol também. Ah, joguei 2 mols de glicose, 2 mol lá no final. Agora, pega o NaCl, ó, o que está acontecendo? Lembra? Metal a metal, separa bem aqui, ó, separa. O que vai acontecer? Ó, tu vai ter 2 molzinhos, certo? Ó, 1 mol desse cara e 1 mol desse, como a gente já tinha visto na outra situação, anteriormente. Pega aqui agora o CaCl2, lembra? Ó, Ca, metal, separa bem aqui, ó, certo? 1 mol desse cara está dando uma origem o que? A 3 mol, lembra daquelas 3 partes. Lá atrás tu não falou de íon, tu não falou de carga, que tu já botou, é porque eu já tinha feito esse quadro anteriormente, tá? Então, o que tu sabe é suficiente, não precisa se preocupar com essa carga aqui não. É importante que você já saiba essas cargas aí, porque, enfim, segundo ano você já tem uma boa ideia do que seja. Eu só tentei simplificar o raciocínio, com essa ideia de, tipo assim, joga um soluto, ele se divide, tá? Então, vamos lá, o que interessa agora? Dá para perceber o seguinte... A gente está fazendo uma comparação entre solvente puro e solução, né? Vamos lá. Qual é a temperatura que a gente está utilizando? 30 graus Celsius. Lembre-se que para cada temperatura você tem uma pressão de vapor correspondente. Então, para a água, 30 graus Celsius, eu tenho 31,82 milímetros de mercúrio, tá? Vamos lá. O que a gente está registrando? Para a solução 1, a pressão de vapor é quanto? 31,26. Compara 31,26 com 31,82. É menor. E a gente já sabia disso. A solução sempre vai ter uma pressão de vapor menor do que a do solvente puro. Ok. Vamos lá. Agora o que a gente fez? Compara bem que a solução 2. Eu estou jogando 2 mols, ó, 2 mols de glicose jogando na água. No fim eu tenho 2 mols de glicose. Olha a pressão de vapor registrada, 30,70. Menor do que esse valor, que é menor do que esse aqui. Obviamente, solução sempre vai ter uma pressão de vapor menor. Só que vamos observar uma coisa, ó. Qual foi? Vamos pegar bem aqui. O que eu estou dizendo para vocês? Ó, ΔP é a variação da pressão. Ela vai ser proporcional ao mol final de soluto na solução, certo? Então, ó, por exemplo, nessa primeira solução, na primeira, quantos mols eu tenho de soluto no fim? 1 mol. Na solução 3, por exemplo, eu joguei 1 mol de soluto, porém, no fim, quantos mols eu tinha? 2. Tá entendendo? Então, a gente tem sempre que ficar ligado nisso daí. Então, ó, volta aqui. Variação da pressão proporcional ao número de mol na solução final, né? Então, o que acontece? Ó, vamos para a solução 1. Qual foi a variação de pressão? P2 menos P. P2 é o quê? Pressão de vapor do solvente puro. Quanto era? 31,82. P, pressão de vapor da solução. Quando tu faz a conta, dá 0,56. Beleza. Vamos para a solução 2. Eu estou jogando 2 mol de glicose. Ó. Só observar, tá? Aqui a glicose, 2 mol é o que fica no sistema final. Vamos calcular a variação da pressão. De novo, 31,82, que é a pressão de vapor do solvente puro, menos 30,70, que é a pressão registrada lá para aquela solução. E aí tu observa, ó, que a variação da pressão deu quanto? 1,12. Olha só, de 0,56 para 1,12, o que foi que aconteceu? Multipliquei por 2. Por que isso? Porque você tem um dobro de partículas de soluto na solução final. Então, se você tem o dobro de partículas, o efeito dobra, certo? E aqui, no caso, eu estou comparando duas situações que têm o quê? O mesmo soluto, ó, glicose e glicose. Dobrei a quantidade de soluto, dobro o efeito. Beleza. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer agora? A gente vai comparar, vamos pegar aqui, por exemplo, a solução 4. Ah, e outra coisa, esqueci de falar para vocês, ó. Aqui eu joguei 1 mol de NaCl, mas o que está acontecendo? No final você tem 2 mols de íons, certo? E aí o que está acontecendo? 2 mol no fim, 2 mol no fim, ó. A pressão de vapor, ela é igual, certo? Ah, não depende do teu soluto. Se o teu sistema final tem a mesma quantidade de partículas, seja de alguém que se divide, de alguém que não se divide, se tem a mesma quantidade, mesmo número de mol, o efeito coligativo vai ser o mesmo, independente da natureza do soluto, tudo bem? Então, ó, por isso que eu apresento a mesma pressão de vapor, mesmo sendo caras diferentes. Ó, C6H12O6 e NaCl são caras diferentes? São, mas o sistema final tem a mesma quantidade de soluto, tudo bem? Por isso que a pressão de vapor vai ser a mesma. E aí vamos só analisar agora a solução 4, o que está acontecendo? Ó, joguei o CaCl2, CaCl2, 1 mol disso gerou 3 mols, certo? E aí o que está acontecendo? Olha a pressão de vapor, 30,14, velho, 30,14.
muito menor do que o que eu tinha no início. E aí o que a gente faz? Ó, compara bem aqui comigo 0,56 com 1,68. É como se tu tivesse multiplicado por quanto? Por 3. Por que isso? Porque você tem 3 mols de soluto no fim. Aqui você tem quanto? Tem só 1. Então o teu efeito coligativo é multiplicado por quanto? Por 3, certo? E aí o que vai acontecer? Então, o que eu posso associar aqui? Que o ΔP, ele realmente vai ser proporcional ao número de mol, por exemplo, ao mol. Por exemplo, para o C6H12 é o 6. Só que aqui no caso o ΔP vai ser proporcional ao mol, por exemplo, vezes I pro NaCl e pro CaCl2, beleza? Pro CaCl2. Então, tá aqui, ó, o Izinho é o fator de correção de Von Toff. Lembrando que eu não mencionei o alfa aqui nessas questões porque a gente está considerando que 100%, certo? O alfa aí é 100%. Bom, pessoal, a gente vai estar chegando ao final da primeira videoaula que a gente está gravando do início até o fim. Deu um pouco de trabalho porque é a primeira vez que a gente realmente está se preocupando de colocar todos os detalhes. A gente fala todos, mas são os principais, certo? Porque um estudo completo de propriedades coligativas vai muito além disso, certo? E a gente colocou o que a gente considera bem importante para que você resolva o máximo de questões. Lembre-se, esse é o nosso objetivo, fazer com que você resolva muita questão, tá? Porque assim, o que acontece? Quando você consegue resolver muita questão, você amadurece no assunto, tudo bem? A gente não está dizendo que você vai decorar que esse cara separa, que esse cara não separa, não é isso. É para acelerar o seu processo de resolução, tá? Porque quando você começa a resolver muita questão, você começa a perceber padrões. Essa questão era parecida com essa, e aí torna o quê? No primeiro dia vai ser um pouco mais difícil, porque tu tem que fazer muita conta, é uma coisa nova para ti, tu acabou de ver a teoria, já vai fazer a questão, que é o que a gente espera que aconteça. Aí no segundo dia tu já vai pegar as mesmas questões, praticamente, uma questão que muda o enunciado, muda os dados, aí tu percebe, parecido com o que eu já fiz. Aí vai no terceiro dia, vai de novo, assim sucessivamente, vai chegar uma hora que você vai ficar com tédio, porque aquilo não gera mais desafio para você já sabe o que faz. Eu não estou dizendo que as questões que a gente vai colocar são simples, as questões coligativas são simples. A gente vai trabalhar com o comportamento geral. Então, quando você faz muita questão, vai sobrar tempo para você fazer, quando eu falo muita questão, essas questões mais gerais, certo? Gerais que eu falo, bom nível, FUVEST, Unicamp, até algumas do ITM mesmo, certo? Não vou falar de todas, porque tem umas do ITM que são bem aprofundadas, das próprias grandes universidades do Brasil. Mas o que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte, nosso objetivo é você ter uma ideia, uma visão geral dos tipos de questão, certo? Isso vai deixar a gente bem feliz e vocês também, porque vocês vão perceber que vocês vão conseguir fazer muita questão. E o que traz essa sensação de muita questão feita é o hábito. Comece, faça 2 por dia, 3, 4, não deixe de fazer. A gente vai orientar vocês a fazerem isso, certo? A gente vai entregar um plano de estudo que você vai fazer questão disso todo dia. Você vai chegar uma hora e vai pensar, meu irmão, eu já fiz isso aqui 500 vezes. Só que essas 500 vezes não foi a mesma coisa, foram diferentes enunciados, só que com o mesmo raciocínio, beleza? Então, só para concluir, aqui eu coloquei algumas fórmulas para vocês, tá? No início da aula eu mencionei cada um desses efeitos aqui, tudo bem? Então, ó, abaixamento da pressão de vapor, ΔP, é P2 menos P. Abaixamento absoluto, pressão de vapor do solvente, pressão de vapor da solução. Abaixamento relativo, que é o ΔP sobre P2. Eu posso calcular como sendo que, ó, o que é esse X? Fração molar do soluto, certo? Ou então constante tonométrica vezes molaridade, tá? É uma coisa que vocês vão observar aqui é que tem muito essa questão da constante, tá? Normalmente as questões sempre trazem para ti, a grande maioria. Também dificilmente você tem que calcular, tá? A água é o mais comum dos solventes utilizados e é isso, a grande maioria das questões sempre traz. Nosso objetivo, eu não vou colocar aqui como tu calcula as constantes, porque, enfim, mais para frente na resolução de questões com pressão osmótica eu coloco. Tipo assim, o que vocês vão fazer agora? Eu vou deixar um link de um canal de um cara que fez 3 aulas de tonoscopia, goniometria e crioscopia, tá? Ele fez só questões com essas formas. As questões que ele fez foram todos com números bem encaixados, certo? Números bem, perfeitos para só você substituir e ver o que acontece.
Então ali você vai ter noção dos tipos de questão, a gente vai mapear para vocês os tipos de questão, certo? A gente vai dizer depois quais são, mas vejam a resolução dele e fiquem atentos, tá? A única coisa que vai ficar faltando é o quê? Pressão osmótica, tá? Não tem, eu vou gravar algumas aulas com as questões resolvidas, tá? Então assim, só para concluir, um tipo de questão que ele não fez lá, além da pressão osmótica, são questões em que você não tem que fazer conta com essas fórmulas, você só tem que fazer uma breve análise. Por exemplo, quando eu falei lá em um dos quadros que ΔP era proporcional ao mol, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que essa questão da proporcionalidade ela se estende à molaridade e se estende à molaridade. Então, por exemplo, chega uma questão que vai te falar o quê? Compara bem aqui comigo esse cara e esse cara. Vê quem tem maior pressão de vapor, vê quem tem maior temperatura de ebulição, quem tem maior pressão osmótica. Tem questões que são só isso. E aí você já está maduro o suficiente para saber que esse cara é metal e esse cara é ametal. Aí, ó, tá aqui, ó. Uma parte desse cara vai estar na origem a quanto? 3 partes. E a gente já estudou que quando a questão traz esse tipo de soluto que se separa, que no caso aqui é um sal, certo? Um composto iônico, e a questão não fala nada, a gente considera o alfa sendo quanto? 100%. Mas por que alfa? Porque a gente tem que lembrar que quando o soluto é aquele carinha que se separa, a gente tem que multiplicar pelo I. E aí quando o alfa é 100%, o I vai ser igual a quem? Ao próprio Q. E Q é o quê? Essas 3 partes que a gente calcula. Tranquilo? Ótimo. O que vai acontecer então? Ó, percebe que a molaridade dessa solução é 0,2 e dessa solução é 0,4. Lembra? Isso aqui é glicose, não se separa. Aí o que está acontecendo? Eu vou dizer para vocês que o ΔP, ou seja, a variação da pressão de vapor da solução A é proporcional à molaridade dela vezes o I. 0,2 vezes 3, deu quanto? 0,6. A variação da pressão de B é o quê? Proporcional à molaridade de B. Não teve que multiplicar por nada, 0,4, tudo bem? E aí, Wendel, beleza. Se eu estou percebendo que essa variação da pressão de A é maior, é porque a pressão de vapor do A é o quê? Menor, lembra? Ó, quanto mais concentrado, mais a tua pressão de vapor cai, beleza? Então, posso dizer que a pressão de vapor de A é menor do que a de B. Eu já sei também que a temperatura de ebulição de A vai ser maior que a temperatura de ebulição de B. Bem, como é que tu sabe disso? Do mesmo jeito que eu faço, que a variação é proporcional a isso, eu posso dizer que ΔTE vai ser o quê? Proporcional à molaridade de A vezes o I. Certo? Sem nenhum problema. Ah, mas todas as fórmulas só usam W. Meu amigo, não interessa. Você precisa só entender que nessas questões que são feitas para comparar, você pode usar mol, você pode usar W, você pode usar molaridade, qualquer coisa. Só precisa ter essa maturidade de que a quantidade de soluto no final é que interessa e que se for alguém que se divida, eu preciso multiplicar por quem? Pelo I, tá? Então isso é um tipo de questão muito comum, tu só compara os carinhas lá, vê quem se separa, se separar multiplica pelo I, a concentração que ele der. Ah, e se fosse aqui, por exemplo, 0,3 molar, meu amigo, multiplica 0,3 molar pelo 3 que você achou sem nenhum problema, tá? Porque o que importa é você saber comparar isso aqui, ó, situação final, pronta. Beleza? Que aí tu vai saber responder isso daqui direitinho, ó. Temperatura de ebulição do A é maior que a de B, temperatura de congelamento do A é menor do que a de B, porque está mais concentrado, precisa de uma temperatura bem menor para congelar. E a pressão osmótica de A é maior do que a pressão osmótica de B. Beleza? Obrigado.